Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar.
O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Duas vezes ao ano ou por ano, a igreja celebra com a cor rosa. No Advento, já bem perto do Natal, a igreja coloca a cor rosa. Para dizer o quê? Para dizer da alegria, falar da alegria que estava perto ou está perto de acontecer, que é o Natal, ou seja, o nascimento. E um segundo momento é na Quaresma. No quarto domingo da Quaresma, a igreja coloca então a cor rosa, também da alegria, porque dentro de poucos dias, pois o tempo é veloz, nós vamos celebrar, embora passando pela celebração da cruz, o sacrifício da cruz, celebra depois a alegria do ressuscitado, da ressurreição de Jesus. Por isso, então, esses dois momentos da igreja, momentos da alegria, se coloca a cor rosa. E agora, em se tratando de alegria, nós vimos ali na primeira leitura um momento muito profundo de alegria. Qual foi esse momento? O momento em que todo o povo pôde levar para o seu celeiro, pôde levar para a sua mesa os frutos do trabalho de cada um deles. Por isso, sentados à mesa, comeram o alimento da própria terra, cultivado, preparado por eles. E isso então trouxe para eles alegria. O maná que caía do céu todas as tardes para matar a fome, que Deus não esqueceu dos seus filhos. Coletava, colhia o maná, alimentava e no dia seguinte fazia o mesmo processo. Então aqui a alegria de ter alimentado pelo Pai e a alegria de ter colhido o fruto do seu trabalho, então teve festa. Segundo momento de alegria também, da segunda leitura que São Paulo escreve à comunidade de Corinto, trazendo a alegria da presença de Jesus Cristo no meio deles, quando ele diz assim: aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado. Então veja que ele é aquele que está no meio do povo, unido ao povo, sem contaminar ou ser contaminado pelo pecado. E Paulo traz isso com muita alegria e até muito entusiasmo para a comunidade de Corinto e, por que não, para a nossa comunidade. E completa ou complementa essa alegria o texto de hoje conhecido pelo Evangelho do Filho Pródigo.
O que a gente viu aqui? O Cristo querendo mostrar que Ele é amigo, que Ele é irmão, que Ele é Salvador, que Ele quer caminhar com o seu povo. E traz esta parábola, que eu costumo dizer, são 2 quadros que nós estamos pintando, e até um terceiro de sobressalência, né? Então veja lá, meu povo, provavelmente, é uma imagem, não resta dúvida, provavelmente esse homem, esse senhor do Evangelho, era dono de uma grande propriedade. E nessa propriedade, os bens dentro da mesma. E dentro dessa propriedade, dentro dessa família, 2 filhos. E um dos filhos o que fez? Parece que cansou de conviver com a família e quis aventurar-se. Sentou junto com o pai e expôs o seu ponto de vista, da seguinte forma, que é o que está aqui: pai, eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui, só que para eu ir o Senhor precisa de me dar aquilo que me pertence, aquilo que é meu, em comunhão com meu irmão, em comunhão com você. Lógico que esse pai ficou um pouco triste, né, minha gente? Sem motivo nenhum, até, ou poderia ter, mas aqui não relata isso. Dá para o filho que lhe pertence. Muito bem. Enquanto ele pega esse material que lhe pertence, vai embora. E o pai, acredito eu, que um pouco triste, porque o filho que deixou, a saudade cada dia aumentava mais. Mas esse filho, usando um pouco de gíria, ou totalmente gíria, abaixando o nível da nossa conversa, nem deu bola, foi embora. Enquanto ele possuía bens, possuía dinheiro, podia ir para as noitadas, pagando tudo para os seus amigos. Até que chega um momento em que ele não tem mais nada e precisava de viver, sobreviver. Vai procurar serviço, né? Vai procurar serviço e não encontra, até que enfim encontrou um serviço de um nível um tanto baixo, porém serviço. Qual foi? Ir para a pocilga e cuidar dos porcos. Na pocilga, o que ele via? Os porcos comendo, alimentando de coisas até um tanto boa. Mas o empregado, o criado, não lhe dava nada daquilo que estava ali. O que ele faz? Ele dá uma parada e diz: eu vou voltar para a minha casa e vou pedir desculpas, vou pedir perdão para o meu pai, dizendo para ele que ele não me considerasse como filho, mas que recebesse a minha pessoa. E assim ele fez. Foi, pediu desculpas e o pai o recebeu. Mas eu disse para mim e para vocês que provavelmente esse homem, dono de uma grande propriedade, vamos imaginar, o texto não fala nada disso, que fosse uma fazenda, uma casa muito bonita, uma varanda ampla, onde o pai, quem sabe todas as tardes ou em outras horas, sentava para contemplar a maravilha que ele tinha. E numa dessas paradas, quem sabe cabisbaixo, quem sabe com saudade do filho, vê na estrada que vem vindo alguém. E à medida que esse personagem vai chegando, ele já reconhece de longe, porque o pai conhece os passos,
conhece o olhar, conhece o andar, conhece tudo do filho. Aquele pai que olha, sentado na varanda, e vê essa pessoa aproximando, e cada vez mais ele dizendo: parece com o meu filho, mas não é o meu filho. Meu filho é bonito, meu filho tem saúde, meu filho tem roupa, meu filho é diferente. Não é. Mas mesmo assim ele continua olhando aquele transeunte. Quando vai aproximando mais perto, o pai reconhece: é o meu filho. E levanta e vai ao encontro. E nesse encontro, o abraço. Nesse encontro, o beijo. Nesse encontro, a alegria. Abraço, beijo e alegria. E aí vem aquilo que o próprio filho falou mentalmente quando estava lá cuidando dos porcos. Disse: pai, você me perdoa? Você me desculpa? Não precisa me chamar mais de filho, não. Basta que você me acolhe. E foi o que aconteceu. O pai, disse o nosso texto, abraçou, beijou e conduziu o filho para dentro da casa. E imediatamente deu àquele filho o que o filho queria. Mandou os empregados que pegassem o novilho no pasto e abatesse e fizesse um churrasco, linguagem nossa, com músicas, com danças, com festa. Colocou roupa limpa, colocou sapatos, colocou o anel para dizer a união entre família, pai e filho. O ponto negativo sempre tem. Qual foi o ponto negativo? O filho mais velho que trabalhava e vem embora no final da tarde e percebe toda aquela festa. Chama o empregado, faz a pergunta: o que está acontecendo ali? O empregado responde: teu irmão voltou, teu pai fez uma festa. Aquilo mexeu, minha gente, no coração e na mente daquele filho mais velho. E o filho, usando a linguagem nossa, até um vocabulário muito elementar, peitou o pai. Da seguinte forma: eu estou com você, pai. Eu nunca te desobedeci. Eu nunca deixei de cumprir uma ordem sua, portanto não desobedeci. E nunca ganhei um cabrito para eu comer com os meus amigos. E no entanto esse teu filho, não meu irmão, né? Esse teu filho pega os bens que ele possuía, que tinha, vai e gasta de um jeito e de outro, de uma maneira desordenada, e aí volta para casa. O Senhor abre os braços, acolhe e faz uma festa para esse teu filho, não para o meu irmão? O pai carinhoso responde: filho, tudo que é meu é seu. Eu precisava sim, meu filho, de fazer uma festa, porque esse teu irmão estava perdido, foi encontrado, estava morto, reviveu. Não se trata de uma morte física, reviveu, está aqui com saúde, está aqui vivo. Precisava de fazer festa. E foi o que aconteceu, minha gente. A festa continuou. Nós não sabemos, porque o Evangelho não relata o final ali, se o filho que estava criticando o pai, mas subentende que ele também foi abraçar o irmão, deduz, acolhendo no seio da família novamente. Eu paro por aqui, convidando vocês a meditar com maior e melhor profundidade esse texto. Se vocês quiserem levar o folheto para casa no final da missa, pode levar, para que vocês tenham um tempo suficiente para, mergulhando passo por passo,
nesses quadros que nós estamos pintando neste momento. E aproveitando o momento da Quaresma, para que façamos o nosso exame de consciência, perguntando: que filho eu sou? Eu acredito que cada um de nós somos um pouco do filho mais novo, não vou dizer sem juízo não, do filho mais novo, impulsionado pela tentação, e também o filho mais velho, impulsionado sim para a tentação. Então nós temos, quem sabe, os dois filhos aqui, o mais novo e o mais velho. E esse exame de consciência, buscando, quem sabe, uma boa e profunda reconciliação, como aquele filho fez. Uma boa reconciliação, que se chama sacramento da confissão. E assim a gente, na alegria, vai celebrar a Páscoa dentro de poucos dias. Nós vamos parar agora um momentinho em silêncio, e nós vamos ver esses quadros: o filho que pede para ir embora, o pai choroso despede-se do filho, depois o quadro triste, mas alegre, do retorno, da chegada, e a festa que esse Pai, que é Deus, faz a cada um de nós, quando nós queremos voltar e estar em comunhão com Ele.